Contenda, se você procurar, a definição é briga, discórdias e uma discussão acalorada e uma subjacente corrente de raiva. E essa corrente de raiva é a parte perigosa da contenda. Isto é como talvez, digamos, na igreja. Eu me lembro de ir à igreja com meus amigos aos domingos, saíamos e tomávamos café da manhã depois da igreja e levávamos o pastor para almoçar. Eu gostava disso. Eu não sabia de nada na época. Eu ia à igreja, mas eu não vivia para Deus. E realmente creio que era nascida de novo, mas simplesmente não sabia de nada. E sabe, não importa o quão nascido de novo você seja, se não sabe nada, as pessoas perecem por falta de conhecimento. É por isso que é tão importante que você leia bons livros e ouça boas pregações, ungidas e verdadeiras. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão coceira nos ouvidos e procurarão por aí até encontrar alguém que esteja dizendo o que elas querem ouvir, não necessariamente o que precisam ouvir. E assim, como ministra, eu estou comprometida, e se há outros professores aqui que ensinam a Bíblia, devemos estar comprometidos em dizer o que Deus quer que digamos, não o que as pessoas querem ouvir. Amém? E você pode ser um docinho para alguém de vez em quando, mas, na verdade, eu prefiro que você não goste de mim por um tempo do que Deus não aprovar o que eu estou pregando como sua representante. Amém? Estamos vivendo tempos muito perigosos e a Bíblia nos diz muito claramente como tudo seria, sabe? E o que a Bíblia diz em Timóteo é exatamente o que está acontecendo agora. E um dos sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, é que muitas pessoas serão ofendidas e elas cairão. E o amor do grande corpo de pessoas se esfriará por causa de toda a maldade e iniquidade multiplicadas na terra. Então, nós temos que manter nossa mente, nosso foco no que Deus quer que façamos, não no que está acontecendo no mundo. Mas essa corrente de raiva e de conflitos é o que é tão perigoso. E sabe, digamos, por exemplo, que você vá a uma igreja, talvez, faça parte da equipe de louvor, mas há alguém que não gosta do líder de louvor. A pessoa acha que tem uma voz melhor do que a do líder, e assim eles ficam... Esse aí não canta nada com essa vozinha de taquara rachada. E então, se alguém aceita isso, eles acrescentam um pouco, comentam com outra pessoa e elas adicionam um pouco mais. E aí, a cada pessoa que você conta, ela aumenta um pouco e tudo vai ficando mais e mais distorcido. Mas todos estão agindo como se estivesse tudo bem. Isto é muito perigoso. Vire-se para o seu irmão e diga que você o ama com o amor do Senhor. E sabe o que fazemos? Porque eu já fiz isso, você vai na direção de alguém que não gosta e você se vira e vai em outra direção. Nós vamos à igreja com pessoas de quem estamos com raiva o tempo todo. Mas nós temos que parar com essa ira e valorizar a paz, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. E então esperar que Ele nos exalte, nos levante, amém? Você não precisa tentar provar que está certo. Jesus nunca, nem uma única vez, tentou provar a alguém que ele estava certo sobre qualquer coisa. Não importava o que dissessem, ele dizia, pensem o que vocês quiserem. Então, se você sabe quem você é e sabe de quem você é, então você pode economizar tempo e energia sem tentar convencer a todos de que está certo. Então, sabe, você nunca é livre até que não precise mais impressionar as pessoas. Amém? Então, esta foi a mensagem para este fim de semana. Eu já fiz isso demais. E eu definitivamente não vou fazer isso mais aqui hoje.
Então, Pai, eu oro para que você me ajude a dizer as partes que são as mais importantes para eles ouvirem hoje, em nome de Jesus. Agora, Provérbios 17:1 diz: melhor é um pedaço de pão seco com quietude do que uma casa cheia de banquetes com contendas. Então, não importa o que você tenha, você não tem nada se não tiver paz. Vou dizer novamente, não importa o que você tenha, não importa o que eu tenha, nós não temos nada se não tivermos paz. A paz é maravilhosa. Sabe, eu amo as primeiras horas da manhã, levanto cedo, gosto de levantar às 5 da manhã, tomar o meu café, ir e sentar, gosto de sentar no escuro e falar com Jesus. E às vezes eu apenas sento lá e amo a quietude. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você está cometendo um erro se não passar um tempo tranquilo com Deus. Eu disse, você está cometendo um erro se não passar um tempo tranquilo com Deus. Amém? Nem sempre você precisa estar falando, nem sempre precisa estar fazendo algo. Às vezes apenas sentar e ficar quieto é como cura para a sua alma. Vivemos no meio de um mundo tão barulhento hoje, sempre. Tem que ter algo acontecendo na TV, o rádio tem que estar ligado, tem que ter música. Temos que ter o telefone por perto, Deus nos livre, alguém pode ligar e o mundo acabaria se não tivéssemos lá para atender. Então precisamos realmente valorizar a paz, precisamos mudar o que precisamos mudar para termos a paz. E eu tomei uma decisão, acho que agora faz uns 25 anos, que eu iria ter paz. Eu estava muito cansada disso, sabe? Eu ficava brigando e discutindo e tentando me virar e só discutindo sobre coisas bobas a vida toda. Meu pai abusou sexualmente de mim, então eu comecei com a raiva e a culpa. E a obra que Deus fez em minha vida é nada menos do que um milagre. E alguém me perguntou recentemente, qual foi o último milagre que você viu? Eu disse, quer saber? Estamos confusos sobre o que é milagre. Acho que o maior milagre, e eu vejo isso o tempo todo, é Deus transformando uma pessoa. Mudando-a completamente. Agora, o meu pai era um homem abusivo, ele era muito maldoso. E sabe, foi horrível morar numa casa com ele. E eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas finalmente, aos 83 anos de idade, ele me pediu perdão pelo que ele fez comigo quando eu era pequena e eu perguntei se ele queria ser salvo. Então Dave e eu oramos com ele e ele nos pediu para batizá-lo, o que fizemos 10 dias depois. E eu posso te dizer que ele tinha uma boca suja, sabe? Ele cuspia e falava palavrões o tempo todo, mas eu nunca o ouvi falar um palavrão depois disso. Nenhuma vez. Ele foi totalmente mudado. Agora, ele não tinha muito conhecimento. Então não vou dizer que ele virou um homem perfeito, mas ele ficou mais doce, ele ficou mais agradável e eu realmente vi uma mudança definitiva nele. E para mim, ver Deus mudar uma pessoa é o maior milagre que podemos ver. Sabe, Jesus disse que vocês não só farão as obras que eu faço, mas obras maiores vocês farão. E por muito tempo eu não entendi isso. Como poderia alguém fazer algo maior do que o que Jesus fez? E certamente não quero dizer isso com uma atitude de orgulho, mas o que estamos gravando aqui hoje, neste fim de semana, vai percorrer todo o mundo em 100 idiomas diferentes. E assim, em uma hora aqui eu alcançarei mais pessoas do que Jesus alcançou em toda a sua vida. E é isso que Ele quer. Ele quer isso. Ele deixou aqueles 12 homens
para espalhar o Evangelho pelo mundo, e nós somos os representantes de Deus, e precisamos de... Se você tomar uma decisão, eu não estou pedindo que você faça algo grande, não precisa ser um grande ministério, não precisa pregar para todos no trabalho, estou só pedindo que você tome a decisão de sair no mundo e apenas viver da maneira que você deveria viver como cristão. Tente ser gentil, seja doce, dê misericórdia às pessoas. Se elas tiverem uma necessidade, supra, seja encorajador, seja positivo. E diferente do resto do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela total renovação da sua mente. Aprenda a pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. E veja, nós nunca vimos Jesus perder a sua paz. Quando pela primeira vez eu decidi há muitos e muitos anos que eu iria ter paz, eu tive que voltar atrás, tive que começar por prestar atenção no que me fazia perder a minha paz. Eu descobri, por exemplo, você verá coisas muito práticas se fizer assim, tipo, da próxima vez que ficar chateado, parar e se perguntar: o que realmente aconteceu aqui? Como, eu não fico bem se eu tiver que me apressar. Se eu me permitir chegar numa situação onde tenho que me apressar muito, ou se tenho muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, muito provavelmente vou perder a minha paz. E já ouvimos várias vezes que se queremos ter paz é necessário um esforço. Deus fará a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E nós vamos falar um pouco hoje sobre fofocas, ciúmes, inveja e críticas. Alguns pecados que acho que nós permitimos que se tornassem pecados aceitáveis. O ciúme está no topo da lista. Raiva, falta de perdão. Provavelmente, eu estou dando números para isso, mas tenho muitos anos de experiência. Provavelmente cerca de 80% dos cristãos estão bravos com alguém. Sim, uau! E você está me olhando como se... Aqui está a questão. Você nunca tem justificativa. Você nunca terá justificativa para a falta de perdão. Não há justificativa para a falta de perdão e você diz: você não sabe o que fizeram comigo. Não importa, pois Deus diz para você perdoar, e Ele cuidará do resto. Mas Deus não poderá trabalhar em seu favor se você ficar segurando a falta de perdão contra alguém. Agora, o perdão não é um sentimento. O amor não é um sentimento, é uma decisão sobre como você vai tratar alguém. Então a Bíblia diz que você perdoa. Isso pode não significar que se sinta diferente sobre a pessoa na próxima vez que a vir, mas é muito simples. Você toma a decisão de perdoar, ora por ela e então você a abençoa e não amaldiçoa. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então adivinhe só, se você vai perdoar alguém, tem que parar de falar sobre ela de uma maneira indelicada. Agora suas palmas estão ficando um pouco fraquinhas, hein? Sabe, nós realmente queremos contar para alguém o que a gente só quer contar, o que eles fizeram conosco. Você estará muito melhor se orar e deixar Deus trabalhar. E uma das coisas que acho que é mais importante do que qualquer outra, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, isto não está falando só de comida e água, significa que se ele tem uma necessidade, apenas imagine. Não tenho tempo para contar toda a história do meu pai, mas foi um milagre. Deus nos disse para cuidar dos meus pais até que morressem. E eu te digo, essa era a última coisa no mundo que eu queria fazer.
Mas esta foi também a coisa mais poderosa que eu já fiz. Provavelmente não havia nada que eu fizesse que ferisse mais o diabo do que isso. Quando você é bom para alguém que foi ruim para com você e te tratou mal, você simplesmente destrói totalmente o diabo. Ele não sabe o que fazer com você. Ande em paz. Ande em amor. Hebreus 12, versos 14 e 15. Façam todo o esforço. Lá vem ela de novo. Façam todo o esforço para viver em paz com todos os homens. Então, eu pensei se eu deveria ou não ler esta escritura, porque às vezes elas são difíceis de se explicar. E sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Para onde vamos com isso? Bem, primeiramente, quando você nasce de novo, é santificado no Espírito. Deus, há um lado legal da nossa redenção e um lado experiencial. Há o que Jesus fez por nós, como um dom da sua graça, como Ele nos justificou com Deus, mas ainda podemos não estar agindo corretamente. Ele já nos santificou, mas nós ainda podemos não estar vivendo uma vida santa. Então, no dicionário grego Vine, que eu amo, é um livro grosso e lá diz que santidade é santificação e que isso é dom de Deus. E o Espírito Santo, ele nos é dado para ele realizar o processo de santificação em nossa vida, pouco a pouco, com o passar do tempo. E Deus coloca todas essas coisas maravilhosas em nós em forma de sementes, e então, graças a Deus pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus! O tão maravilhoso Espírito Santo, o Consolador, o Professor, o Ajudador. Ele nos convence do pecado. Eu amo isso. Ele não nos deixa alheio a nada. Ele nos convence da justiça. Que presente é este que Deus se importa conosco para não nos deixar do jeito que nós somos? Ele vai mexer com a sua vida enquanto estiver respirando. E eu ficaria mais preocupada se você nunca se incomodasse com nada do que se você se incomodar. Quantos aqui se incomodam lá dentro quando estão assistindo algo na TV que não deveriam estar assistindo? E aí? Você desliga ou continua assistindo? Sim, eu estou quieta de propósito. Eu passo pela mesma coisa. Você está interessado em uma série, quer ver como ela termina? Então você começa a arranjar desculpas para as coisas. Então a gente vai e faz aquilo que dá na telha. E então o que acontece? Sempre ficamos arruinados no dia seguinte com a culpa. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não preciso saber como a série termina. É só... tchau. Vou para outra coisa. Eu tenho que ter paz. Não quero perder um dia inteiro me sentindo culpada porque eu tinha que ver a última cena daquela coisa. Ok, bem, o que é santidade? Eu não quero que você pense, sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso significa que eu não vou mais para o céu. Mas santidade significa dedicado e consagrado a Deus. Uma pessoa santa, ela é uma pessoa dedicada ao serviço de Deus e que é moralmente e espiritualmente excelente. Então, santidade obviamente tem a ver com o nosso comportamento, mas acima de tudo tem a ver com o coração. Porque até que o coração esteja certo, seu comportamento nunca mudará. Quando você fica realmente comprometido com Deus, sabe, totalmente comprometido. E veja, na verdade, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu nasci de novo quando eu era criança. Não por causa dos meus pais, eles nunca me levaram a lugar nenhum, mas
Eu tinha consciência de que eu precisava ser salvo. Eu nem sei como sabia disso, mas eu tinha um avô que orava e ele provavelmente orava por mim. Então, um certo dia, eu fui à igreja com alguns parentes que visitávamos e meu pai tinha saído para beber, o que ele fazia sempre que podia, sabe? E eu fui ao altar naquela noite e recebi a Cristo. Mas o diabo mentiu para mim depois disso, e da primeira vez que eu fiz algo que achava errado, ele me disse que eu havia perdido a minha salvação e eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento com Deus depois disso, sabe? Até eu ser adulta. Mas quando olho para trás, agora eu vejo a marca de Deus em toda a minha vida, e mesmo que eu não entendesse o que estava acontecendo, o tempo todo Ele cuidava de mim. Uma das coisas que aconteceu comigo foi quando eu tinha uns 9 anos, que foi mais ou menos na mesma época em que eu nasci de novo, foi que uma determinação veio em mim de que eu iria superar o que o meu pai estava fazendo comigo. Eu me lembro de deitar na cama e pensar, um dia eu vou fazer algo grande. E Deus coloca isso em você. Deus coloca isso aí dentro de você. Então passei a ser uma pessoa da igreja, bastante legalista e religiosa, julgando, criticando, fofocando, fazendo todas essas coisas. Eu não saí roubando uma mercearia e nem matei ninguém, mas eu tinha muitos pecados aceitáveis na minha vida. Então, em 1976, houve um grande derramamento do Espírito em todo o mundo. Alguns o chamam de movimento carismático, outros chamam de vários nomes, não importa o nome, sabe? O Espírito Santo estava tocando as pessoas em todas as denominações, em todas as partes do mundo. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro do meu carro e eu estava clamando, Deus, algo está errado, tem que haver mais do que isso, tem que haver mais na vida do que isso, porque eu só ia à igreja, ia para casa e não mudava, ia para a igreja, ia para casa e nada mudava. E não deveria ser assim. Eu não tinha uma fome real por Deus. Eu amava Deus, mas eu não o amava de todo o coração. Eu precisava assumir um compromisso mais forte. E depois que Deus me tocou, e você sabe que não adianta nem tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Se Deus toca você, você sabe disso. É tipo, o que aconteceu eu não sei. Deus apareceu. Eu senti como se eu estivesse bêbada de amor por cerca de 3 dias. As pessoas têm experiências diferentes ou você não tem nenhuma experiência, mas eu literalmente senti como se eu estivesse bêbada de amor. Eu não era uma pessoa muito amorosa. E então, sabe, eu achava até as ervas daninhas lindas, porque foi Deus quem as fez. Sabe, eu jogava boliche nas noites de sexta, e numa sexta à noite, quando isso aconteceu comigo, e me lembro de um rapaz dizer, Joyce, o que está acontecendo com você? Eu estava agindo diferente, eu nem sabia disso. Eu não estava jogando muito bem, não era acostumado a ouvir Deus falar comigo, mas agora eu tinha o Espírito Santo dentro de mim e eu ouvi dizer, por que você não me pede para te ajudar a jogar boliche? Eu pensei, Deus não se importa com boliche? Veja, é isso que torna o relacionamento com Deus tão maravilhoso. É você aprender que Ele se importa com cada pequena coisa que você faz. Com cada coisa. E o Espírito Santo foi enviado, diz a Bíblia, para estar em estreita comunhão conosco. Não se trata só de ir à igreja e ir para casa e ler um capítulo por dia e fazer uma pequena oração de 5 minutos. Alguém diz, você nasceu de novo, eu vou à igreja. Grande coisa, eu posso assentar na minha garagem se não me faz ser um carro? Mas depois desse toque de Deus, sabe, eu levei a sério a minha caminhada com Deus e eu tenho levado isso a sério desde então. E quando você levar a sério sua caminhada com Deus, você vai começar a mudar. Gálatas 5:13 diz, vocês, meus irmãos e irmãs, foram chamados a serem livres. Uau, Jesus, aleluia!
Livres do quê? Livres da lei. Fomos livres daquele legalismo da velha aliança. Eu acho que um dos equilíbrios mais difíceis de se manter é viver uma vida santa e ainda assim não ser legalista. Por favor, escreva isso, viver uma vida santa sem ser legalista, porque nosso relacionamento com Deus não é sobre as coisas que podemos fazer. Na verdade, o cristianismo não é sobre o que fazemos, é sobre o que já foi feito por Cristo. Jesus disse: acabou, está consumado, acabou, ele cumpriu a lei. Então, somos livres. Mas não usem sua liberdade para satisfazer a carne, mas sirvam uns aos outros humildemente em amor. Pois toda lei se cumpre em guardar este único mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, ele está falando de contendas. Se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado ou vocês serão destruídos uns pelos outros. A contenda, na verdade, tem o poder de matar uma igreja. Ela tem o poder de matar um casamento. Ela tem o poder de matar o relacionamento entre irmãos, entre amigos. O que eu estou falando com você hoje é um assunto muito sério. Manter os conflitos fora de sua vida e assim ficar em paz. A paz é poderosa, mas a contenda mata e destrói. E falarei muito disso hoje. Eu quero que você tema os conflitos. Quero que tenha tanto temor disso que quando isso começar a acontecer em sua casa, você diz: não, vale a pena você se humilhar, vale a pena fazer o que precisa ser feito a fim de se livrar da contenda, porque ela é algo perigoso. Eu lhes digo: andai no Espírito, vocês não satisfarão a carne. Agora, vamos falar um pouco sobre fofocas, calúnias, opiniões julgadoras e críticas. E alguém gostaria de falar disso aqui? Provérbios 16, 28 diz: uma pessoa perversa provoca contendas, e o fofoqueiro separa os amigos mais próximos. Você sabia que toda vez que você ou eu, nós dizemos algo crítico para alguém sobre uma outra pessoa, quando despejamos algo sobre ela, mesmo que ela não queira acreditar, isso ainda vai afetar sua opinião sobre aquela outra pessoa. Nós não devemos acreditar em uma acusação contra um irmão ou irmã, a menos que seja confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas confiáveis. Não é qualquer um, não se trata de alguém sobre quem você leu algo na internet que você nem sabe quem é. Mas testemunhas confiáveis. Provérbios 17, 9. Aquele que cobre e perdoa uma ofensa procura o amor. Mas aquele que repete ou relembra um assunto separa até mesmo os melhores amigos. Será que você é bom em perdoar? Você perdoa rapidamente? Nós precisamos ser tão bons nisso que consigamos perdoar antes mesmo que termine a ofensa. Você está esperando uma vaga no estacionamento, está sentado lá, ligou o pisca-pisca? E justamente quando aquele carro sai da vaga, alguém vem... Mas sabe o que eu aprendi a dizer? Eu te perdoo, tenha um bom dia. Mesmo que eles não me ouçam, eu não vou cair na sua, diabo. Eu não vou perder a minha paz com uma pessoa grosseira que eu nem conheço. Contendas. Esta é uma parte importante aqui. A contenda entristece o Espírito Santo. Eu li um livro escrito pelo R.T. Kendall sobre a unção. É um livro realmente muito bom. Ele conta uma história a respeito. Não sei todos os detalhes, então, se você já leu algo dele e eu estiver falando algo errado, me perdoe. Ele conta a história de um casal que morava no andar de cima em um apartamento. Os pombos vinham e se sentavam no peitoril da janela e
Eles notaram que se as janelas estivessem abertas e começassem a discutir, os pombos ficavam lá ouvindo. Mas um dia uma pomba veio e sentou-se lá. E quando começaram a discutir, a pomba voou para longe. Você tem uma religião pombo? O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Um pássaro gentil e doce, que não gosta de tumulto, que não fica perto disso. Agora, não estou dizendo que se você tem contendas, você perde o Espírito Santo, mas eu acredito que perdemos a sensibilidade do Espírito Santo e que não sentimos a sua presença ou ouvimos dele como deveríamos se nós não formos pacíficos. Tudo bem? Ainda estão comigo? Ok. Efésios 4:30 na Amplificada. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Para mim isso é uma coisa séria. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, isso me parece muito sério. Parece sério para você também? Porque ele vive em nós e se ele entristece, nós ficamos tristes também. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não ofendam nem o chateiem. Agora ouçam, porque vocês foram selados, marcados e destacados como sendo de Deus. Então, você tem uma marca em você. Uma marca em você que diz: você pertence a Deus. Amém? E você não consegue ver, e eu não consigo ver, mas eu vou te dizer, quem consegue ver, o diabo consegue. E ele sabe a quem você pertence. Agora, eu vou te dar uma oportunidade de julgar-me. Todo mundo tem suas próprias opiniões sobre tudo. Vamos para Isaías 44:5. Vamos falar sobre tatuagens por um minuto. Alguém quer falar sobre isso? Agora, alguns de vocês acham que está tudo bem, outros pensam: nossa, você faz tatuagem, você vai para o inferno. E você é livre para pensar o que quiser, mas não é livre para julgar as pessoas que fazem o que você acha que elas não devem fazer. Então eu quero que você entenda isso, porque só assim todo julgamento crítica vai parar. Acho que você não deve perfurar a sua língua, sabe bem? Pessoalmente não sei porque alguém gostaria disso, mas não é da minha conta, a língua é sua. Faça o que quiser com ela. É melhor a gente continuar. Sabe, veja, isto é parte da razão pela qual a maioria de nós oramos por um avivamento, mas se tivéssemos um avivamento em nossa igreja, não teríamos a menor ideia do que fazer com os pecadores que entrariam nela. Sabe por quê? Porque eles não vão se parecer com você, não vão se vestir como você, não vão cheirar como você cheira. Podem ter piercings, tatuagens e cabelos roxos, azuis e vermelhos e você vai ficar. Porque qualquer um que não seja como nós automaticamente... Vamos lá. Eu só tenho 20 minutos, quero que entendam isso. Isaías 44:5, e um dirá: eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro até mesmo escreverá a marca ou tatuará na mão direita dele: eu sou do Senhor.
Agora quero informar que a Amplificada é a única tradução que eu encontrei que usa a palavra tatuagem, mas tem outras que usam a palavra gravado. E você não pode gravar algo sem cortar. Agora, a maioria das pessoas que tem problemas com tatuagens pegam isso de Levítico 19:28. Isso não é apenas sobre tatuagens, é sobre toda essa questão da atitude de julgamento. E se alguém não é como eu, ele tem que ser. Não farás cortes na tua carne para os mortos, nem imprimirás ou tatuarás nenhuma marca sobre ti, eu sou o Senhor. Bem, quantos aqui tem uma tatuagem feita para os mortos? Uma pessoa levantou a mão, acho que ela não entendeu o que eu disse. Oh, Deus, para onde eu vou agora? Isaías 49:16. Eis que eu imprimi indelevelmente ou tatuei uma imagem sua na palma de cada uma das minhas mãos. Vejam, esses são meus filhos. Olhe para os meus filhos. Então, desde que eu li aquela escritura dizendo que as pessoas tinham tatuado nas suas mãos, eu pertenço ao Senhor, eu pensei, eu vou fazer uma tatuagem que diz eu pertenço a Jesus. Agora, eu disse isso há cerca de 5 anos em uma reunião na Austrália. E um tatuador me ouviu dizer isso, sabe? E ele tinha passado por coisas infernais. Primeiramente, ele tinha transtorno bipolar. E, portanto, a sua mente já estava meio bagunçada e veio um bando de cristãos religiosos. O convenceu de que, por ser um tatuador, ele iria para o inferno. E como ele não conseguia pensar direito devido ao transtorno bipolar, ele acreditou e ele disse que passou por um absoluto pesadelo. Ele disse, eu estava tão perto do inferno que eu sentia o cheiro dele. David disse, seria ótimo ouvir todo o seu testemunho. Bem, ele saiu do ramo por causa do julgamento e das críticas. Mas quando me ouviu dizer que eu queria fazer uma tatuagem dizendo eu pertenço ao Senhor, ou eu pertenço a Jesus, ele disse que decidiu voltar para o ramo. Temos que ter cuidado quando somos influência para as pessoas. E então, ele decidiu que queria fazer minha tatuagem. E ele anotou em um pedaço de papel o que eu disse que queria, e ele ficou com aquilo por 5 anos. 2 fins de semana atrás eu estava em Dallas, e um amigo meu em Dallas estava me contando sobre um tatuador que ele conhecia, que era um grande amigo seu, que estava crendo que um dia ele iria me tatuar. Agora, essas coisas não são coincidências. E assim, para resumir a história, há 2 semanas, eu tatuei bem aqui no meu ombro. E eu fiz isso para matar os demônios religiosos. Eu fiz uma cruzinha bonita aqui atrás, e ela diz, eu pertenço a Jesus. E por questão de equilíbrio, eu tatuei amor no meu pé. Para me lembrar de andar em amor. E claro, Dave, ele fez uma bandeira. O que diz mesmo, Dave? Eu confundo isso o tempo todo.
O que diz a sua tatuagem? O que ela diz? O quê? Ah, eu confio no Senhor. Então, ok, agora ouça. Dave tem 82 anos e fez uma tatuagem. Eu tenho 79 anos. E estou indo muito bem. E o tatuador disse que somos as pessoas mais velhas que ele já tatuou. Agora, vamos lá, por que eu fiz isso? Bem, parte de mim não queria fazer porque eu já sei que vou receber cartas. Mas aqui está a razão por que eu digo isso. Esse tipo de coisa que fazemos, sabe, essas coisas, esse é o meu corpo. Isso é entre eu e Deus. E é uma questão do meu coração. E quando eu estiver diante de Deus no dia do juízo, antes que Ele tome qualquer decisão sobre mim, Ele não vai ligar para nenhum de vocês e perguntar: há algo que você gostaria de acrescentar sobre a Joyce? Vamos lá. Cada um de nós vai estar diante de Deus e prestar contas da nossa vida. E Ele não vai perguntar para uma outra pessoa o que ela pensa sobre o que nós fizemos. Honestamente, você acha que eu sou boba, que eu não orei e acreditei de todo o meu coração? E eu fiz isso para honrar a Deus? Dificilmente alguém vai ver, mas espero que as pessoas que virem sejam convencidas. Eu pertenço a Jesus? O que isso significa? Eu falei que eu tenho feito alongamento com uma moça e ela viu e disse: oh, que legal! Veja, eu fui no Starbucks um dia e havia uma garota lá que tinha o cabelo de várias cores, sabe? Ela tinha piercings e tatuagens em todo o seu corpo. Eu não tinha aprendido o que eu estou tentando lhe ensinar hoje. E imediatamente, minha atitude religiosa arrogante cresceu. Você sabe do que estou falando? É tipo... É isso aí, todos entendemos, você está certo. Eu penso um pouco mais sobre mim do que eu deveria pensar. Bem, mas havia outro rapaz conosco, um pregador da Inglaterra, e ele realmente sabia como andar em amor. Ele se aproximou do balcão e disse: como você consegue ter um cabelo assim? Eu amei o seu cabelo. Agora veja, logo eles derrubaram as paredes e tiveram uma conversa agradável. Ele estava quebrando um muro e eu estava erguendo um. Você realmente você quer se envolver com a salvação dos perdidos? Tem certeza disso? Porque eles não vão fazer como você, não vão agir como você, não vão parecer como você, sabe? E você não pode começar julgando. Eu estava numa loja fazendo compras um dia com a Chris Kane. Alguém aqui sabe quem é Chris Kane? Bem, ela é minha filha espiritual. E eu a conheci na Austrália enquanto ensinava num grupo de jovens. E então nós somos amigas há muitos anos. Eu e ela estávamos fazendo compras um dia e fazíamos uma conferência numa cidade. E entramos numa loja e a moça disse: de onde vocês são? O que estão fazendo aqui? E nós estamos aqui fazendo uma conferência cristã. E ela disse: eu também sou espiritual. Bem, eu sei o que isso significa. Não significa que você seja cristão, significa que você é uma versão ousada de você. Eu sou espiritual também. E assim, em pouco tempo, ela começou a soltar algumas palavras, incluindo aquela de 4 letras. E ela disse: eu acho que eu não
deveria fazer isso na frente de vocês. Ah, mas quer saber? Acho que Deus também xinga. Bem, eu entrei para defender Deus, como se ele precisasse disso. Eu me inclinei sobre o balcão e então, com a minha melhor cara religiosa, eu disse: Deus não fala palavrão. Então Chris Kane se enfiou bem na frente e ela disse: mas ele ama as pessoas que falam. Agora aqui está a questão, eu sou professora. Quero fazer todo mundo crescer. Ela é uma evangelista. Ela quer salvar todo mundo. Ela tentava pegar o peixe e eu tentava limpá-lo antes de pescá-lo. Você entende o que eu estou dizendo? Você sabe quanto mais pessoas poderiam entrar no reino de Deus se simplesmente não as julgássemos e criticássemos e nós não tivéssemos uma atitude religiosa arrogante? Porque nós não gostamos do que elas estão fazendo. A Bíblia diz: por que você julga o servo da casa de outra pessoa? É diante de Deus que eles ficam em pé ou caem. Então eu estou dizendo aqui hoje, vamos parar de julgar e criticar e não se preocupe em me escrever dizendo o que você acha disso. Elas estão aqui, não vão desaparecer, eu gosto delas, eu não tenho nenhuma condenação a respeito e eu acho que fiz isso só para provar o ponto. E pode ter pessoas aqui que acham que é errado, mas eu estou bem com isso. Eu estou muito bem com cada um tendo a sua própria opinião, mas tem direito à minha também. E é isso que temos que colocar na cabeça. Se você acha que algo está errado, não faça. É o que diz Romanos 14, leia todo o capítulo de Romanos 14. Lá fala sobre comer carne oferecida a ídolos. Mas é a mesma coisa. Ele disse: algumas pessoas têm fé para comer carne oferecida aos ídolos, outras têm fé, e eles as chamam de mais fracas, elas sentem que aquilo é errado. Então, cada pessoa deve fazer o que sente que está certo. Porque se você faz algo que acha errado, então isso se torna pecado. O que causa brigas e contendas entre vocês? Elas não vêm dos seus desejos que batalham dentro de vocês? Vocês desejam, mas não têm, então vocês matam. Vocês cobiçam, mas não conseguem o que querem, então vocês brigam e discutem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Eu amo esta escritura, ela trouxe mudança de vida para mim. Ela está dizendo que o que causa todas essas contendas, tudo aquilo que você quer, você tenta ter e não consegue, e assim você fica com ciúmes de pessoas que têm o que você não tem. Vamos lá. Tem gente aqui hoje que tem irmãos de quem você tem ciúmes, porque eles conseguem fazer algo que você não consegue, ou você era mais cheio e eles eram mais magros. Você já foi apresentado a alguém e talvez você esteja, sabe, digamos, 10 quilos mais cheio. Aí aparece aquela alta e linda garota com cabelos longos e loiros, sem gordura corporal, pele adorável, e logo você pensa: eu não gosto de você. Vamos, é assim ou não? Agora não minta para mim, é tarde demais. Sim. E sabe qual é a raiz disso? O ciúme. É uma pena que odiemos alguém só porque é bonito.
Deus criou cada um de nós com as suas próprias mãos no ventre da nossa mãe e todos nós somos maravilhosos, perfeitamente belos à nossa maneira.